Olá pessoal, eu tinha dito para vocês que não teríamos vídeo essa semana, no entanto eu consegui fazer uma forcinha extra aí e hoje nós vamos ter então um vídeo. Não vai ser sobre o Ubuntu como muitos pediram, até porque, como eu disse para vocês, eu precisava de um tempo para usar, pelo menos aquela semana que eu fiz com os outros sistemas, para mim testar ele e poder falar alguma coisa para vocês. No entanto, tem uma outra distribuição que não sei se vocês lembram ou conhecem, que é o Ubuntu, que eu também ia ter que falar sobre ela para vocês. E essa eu não preciso de uma semana usando porque eu já conheço ela muito bem. Então eu vou fazer para vocês essa semana o review do Ubuntu 12.10. Já quero deixar aí dito para vocês que eu não sei quando volta tanto o Opencast quanto o videocast, porque finalmente meu apartamento foi entregue. Então nas próximas semanas eu vou estar fazendo mudança. Não sei quando eu vou voltar a ter internet no novo endereço. Vai um tempinho com certeza. Mas então fiquem aí atentos que logo que tiver algum vídeo eu vou estar divulgando tanto no Twitter quanto no Facebook para vocês. Fica agora então com o review do Ubuntu 12.10. Bom pessoal, o Ubuntu então 12.10, vamos começar pela parte do desempenho. Eu falei nas outras distribuições sobre o desempenho dela, sobre o consumo de memória. Bom, eu falei que o Ubuntu começava com 700 MB, estava mentindo até. Por quê? Aqui tem 700 MB, no entanto 100 MB é utilizado agora pelo gravador de tela. Quando eu inicio o sistema, ele ocupa em torno de 600 MB, o que não é uma grande diferença em relação às outras interfaces, com exceção do Xubuntu, que realmente ocupa menos. Mas o Ubuntu não é tão pesado assim como estão pregando. A inicialização do 12.10, ela ficou um pouquinho maior, assim, um pouco mais pesado, um pouco mais demorado do que as versões anteriores. Não é nada assim absurdo, tá? Mas existe a diferença de tempo de inicialização. O Unity, assim que a gente acaba de carregar ele parece que não está totalmente carregado, ainda dá alguma atividade do HD. Se acompanhar ali pelo notebook, aqui principalmente, o LED do HD ainda fica lendo por alguns segundos. Isso é uma coisa que não acontecia em outras versões, né? Era uma coisa exclusiva de outros sistemas, então isso aí já dá um ponto a menos para o Ubuntu. Mas após carregar o sistema, aí realmente tudo fica extremamente mais rápido do que a versão anterior, que é a 12.04. Conseguiram fazer um trabalho bem legal em relação a isso. Bom, a primeira abertura do Dash, que aqui provavelmente não vai funcionar porque eu já fiz a abertura do sistema, né? Mas a primeira vez que eu carrego, ele fica sem nenhum aplicativo e demora ali em questão de 5 a 10 segundos para começar eu poder pesquisar. Se eu começar a digitar assim, não é tão rápido como é aqui, na primeira vez. Depois sim que a gente já fez a primeira inicialização, aí fica tudo mais rápido, fica como vocês estão vendo aqui, a procura de programas está bem mais rápida do que quando você abre inicialmente. Um dos destaques do Ubuntu, do Unity, né, é o HUD. O HUD é aquele menuzinho, eu vou abrir aqui para vocês o Audacity para explicar melhor, tá? O Audacity é um programa de gravação e edição de áudio. O Audacity ele tem um grande problema se você for trabalhar com mouse, que são os efeitos aqui, ó, só quanto menu que a gente tem. Para acessar tudo isso, se você for clicando, você perde bastante tempo. E é nessa hora que o HUD faz toda a diferença no sistema. O que acontece? Eu quero botar lá um efeito que aqui eu deixo só gravar alguma coisa. Tem nenhum som, mas só para a gente ter uma trilha, uma faixa. Eu quero aplicar o efeito, por exemplo, de remover ruído. Eu digito ruído, eu tenho ali remover ruído. Agora, se eu fosse pela janela aqui, o Audacity tem um problema que ele não é tão acessível assim, né? Se eu for lá nos efeitos, eu tenho que procurar aqui remover ruído. Pode ver que já demora um tempo a mais para fazer isso, para chegar na mesma tela. Então, nesse tipo de programa que tem bastante menu, o HUD, que você acessa os menus, por exemplo, até abrir o arquivo, ele acaba sendo muito mais rápido e mais produtivo. Isso não quer dizer que ele seja mais produtivo em qualquer programa que você vai usar. Tem alguns que realmente, sinceramente, eu não utilizo em todos os programas. Mas nesses programas que tem mais menus, o HUD é um ponto fortíssimo do Ubuntu. Não dá para negar que o Ubuntu é muito mais bem acabado que os outros sabores do Ubuntu, como Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, né, seja lá qual for. Não é de se assustar com isso, porque a Canonical investe dinheiro no Ubuntu. Antes investia algum dinheiro no KDE, no Kubuntu,
que tinha até um programador pago pela empresa trabalhando no projeto. Hoje esse profissional não está mais lá, não pago pela Canonical, né? E eu acho que esse aporte financeiro faz toda a diferença na hora de desenvolver o sistema. Outro ponto positivo do sistema, no caso, os atalhos ficam de maneira até facilmente acessível. Basta apertar o super e manter apertado, você tem uma lista de atalhos. Isso facilita até para o pessoal dar uma olhada como usar um pouco mais rápido o sistema com todos os atalhos aqui. Não quer dizer que só tenham esse, você pode configurar outros, como nos outros sistemas você também pode configurar. Aqui eu não configuro nenhum extra, são os que eu uso mesmo que estão nessa. Ao contrário do Xubuntu, digamos, vamos chamar aqui o lançador então de dock. A dock do Ubuntu realmente tem utilidade. Ela não é um local apenas para se abrir programas como é naquele caso. Você vai abrir programas e é para cá que os programas vão ser minimizados. É aqui que vão aparecer outros programas quando você abrir. Vamos ver o que eu posso abrir aqui que não está aberto. O monitor de sistema, por exemplo. Eu vou abrir, ele está aqui. Então é realmente uma dock muito mais útil do que aquela dock do Xubuntu. A área de notificação do Ubuntu 12.10, ela funciona de maneira razoável. Ela não é perfeita. Na verdade, tudo que é notificado nessa área, tanto os e-mails quanto mensagens, ou seja lá mais o que tiver instalado, tudo nessa área. No entanto, ela não é tão perfeita assim. Por exemplo, aqui o Pidgin, ele está instalado no sistema, por mais que eu esteja aberto, ele já não está aparecendo nessa versão. Até a versão 12.04 ela aparecia aqui. Talvez esteja faltando apenas desenvolvimento, algum plugin, alguma coisa assim, para que ele esteja nessa área de notificação. No entanto, em relação ao GNOME Shell, por exemplo, o que vem instalado por padrão, ele é muito melhor, mas só que eu ainda prefiro a notificação do KDE, né? Para mim continua sendo a melhor e não a do Ubuntu. Outro problema também, já que eu falei dos problemas da área de notificação, ou melhor, das mensagens de notificação do Xubuntu, o Ubuntu ele também mostra aqui nessa região as mensagens, né? No entanto, essas mensagens elas aparecem e ficam um tempo X ali aparecendo. Você não tem como, já vi qualquer mensagem, lá clica e fechar. Ou marcar para esse tipo de mensagem não aparecer mais. Isso pode se tornar incômodo, principalmente quando você está usando dois monitores, e um dos monitores é o que você está projetando num retroprojetor mesmo. E aí você vai estar recebendo notificações naquele monitor e não é legal que esteja aparecendo. Você tem que fechar tudo que está fazendo para trabalhar no projetor, para mostrar algum conteúdo para outras pessoas. É algo a ser trabalhado ainda a parte da notificação do Ubuntu, né? O comportamento dela. Seria necessário um local para a gente fazer configuração dessas notificações, por exemplo, para escolher onde é que elas vão aparecer, se vai ser no monitor X ou Y, definir qual que é o monitor principal para isso, e uma maneira rápida de a gente fechar sem esperar o tempo que já está pré-definido para fechar. A suíte de escritório do Ubuntu, ela já vem por padrão com o LibreOffice, então não tem nem o que reclamar. Eu já falei, o LibreOffice atende muito mais às necessidades do usuário do que as outras suítes de escritório. Nem vou me ater muito a esse detalhe, porque realmente ele já está com a melhor suíte de escritório livre do mercado, na minha opinião, né, gente? Sempre deixar isso bem. O player de música, já aproveitando aqui então, o Rhythmbox, que é essa sopa de letrinhas, funciona muito bem. Melhorou bastante desde as últimas versões. O que eu sempre batia na tecla que mais me atrapalhava era o gerenciamento de podcasts. No entanto, ele está bem interessante, está bem melhor do que já foi. Temos coisas para baixar aqui, então. Eu não tenho mais o que reclamar dele. A organização dele, para mim, está show de bola, perfeita. Nada demais. Tem a integração com Last.fm, Libre.fm, o rádio, a loja do Ubuntu One. Tá bem legal, então não tem nada aqui reclamar sobre o reprodutor de música. Ele não é nem 8 nem 80, ele está um meio termo bem interessante. O player de vídeo continua sendo o Totem. O Totem ele tem algum problema com alguns vídeos MPEG 4 principalmente, tá? Mas não são todos. Tem um link para vocês para poderem ver como solucionar o problema dos MP3.
mas é coisa simples mesmo de fazer, mas é incômodo. Seria melhor se não tivesse com esse bugzinho, né? Já que eu falei também do outro bugzinho lá que também não é grandes coisas, mas quanto menos bugs melhor. E esse é só relativo, pelo menos eu passei apenas o problema com os vídeos em MP4, mas não todos, alguns, né? O CMPEG 4. Continuo preferindo o VLC ainda em relação ao tom. A função que eu já tinha mostrado para vocês, a função Preview. Vamos abrir aqui um vídeo, por exemplo. Clicar com o botão direito, ele vai mostrar ali, um vídeo MPEG 4, tamanho. Eu posso abrir ele, exibir ele na pasta, mandar por e-mail, passar para outros arquivos. Inicialmente isso aqui é até interessante visualmente, tá? Mas agora, com o tempo, você vê que você não usa nunca esse preview. É muito mais prático você ver um preview como está aqui na tela dos arquivos do que você ficar abrindo o preview. O preview também não funciona, por exemplo, com a lente do shopping ali da Amazon, né, que é uma coisa bem polêmica do Ubuntu 12.10. Então acaba sendo um negócio que é bonitinho, no início até é legal, interessante, mas no final das contas a gente não usa. Assim como o HUD, só que o HUD ainda tem alguma função, principalmente para programas com bastante menus. Agora o preview acaba sendo mais uma coisa bonitinha e não funcional. Outra coisa que eu falei bastante, e o pessoal talvez fique brabo, é as web apps. Para mim elas continuam na versão, desde que eu estava utilizando, e já fiz um post aí que também tem link para vocês dar uma olhada, eu já falava que elas foram uma ideia muito legal, mas pouco bem implementada. Faltou realmente dar uma função para ela. Ela dá, por exemplo, eu vou entrar no YouTube, ele vai me oferecer para instalar a web app aqui, né? Não vou instalar mais porque na verdade ela só me atrapalha. Quando eu vou entrar no YouTube a primeira vez, ela dá uma travadinha no navegador, mas ela acrescenta algumas funções, alguma integração entre páginas e sistema operacional. No caso do YouTube, vai aparecer aqui no controle de volume, em vez do written box, o vídeo que eu estou ouvindo, eu posso passar para frente, pausar, essas coisas assim, pela integração com o sistema. Isso também, teclas e atalho, que tiver então um teclado multimídia, você vai poder fazer isso. Mas, de fato mesmo, se eu estou vendo o vídeo aqui, eu não vou vir até aqui para mim fazer essas tarefas, né? Eu estou com o YouTube ali mesmo. Eu estou com a interface já na minha cara, eu faço isso na interface, né? Talvez a web app, por exemplo, do Groove Shark, que já foi citada naquele post também, tanto pela Ursinha quanto pelo Thiago, tem uma função um pouco maior porque você não precisa então ir na página para passar músicas. Que a música você não está vendo ela, você está apenas ouvindo, aí tem uma função um pouco melhor. Só que são poucas as aplicações que ela realmente ficou legal. Que eu pude ver, na verdade, que ela só ficou legal foi então nessa Groove Shark, que eu não utilizo, e no Gmail para mostrar as notificações de e-mail da sua conta, que eu também não utilizo. Então, para mim, as web apps acabaram ficando totalmente sem utilidade e vi bastante comentário de gente concordando comigo que realmente não ficou legal, né? É algo que não foi tão bem pensado assim como se imaginou. A lente de compras, que é uma lente bem polêmica do sistema, quando você começa a digitar alguma coisa, ele vai trazer aqui na tela, só que a gente tem que ter sorte também de mostrar alguma coisa aqui. Bom, o que acontece? Ela vai trazer aqui nessa tela alguns produtos para serem mostrados, né? Nós temos até aqui um aviso legal sobre, com informações sobre como funciona essa procura, né, de produtos na Amazon. Por enquanto é só na Amazon, mas a ideia é que seja procurado em vários sistemas, várias lojas, né? Na verdade, integrar a procura do próprio sistema operacional com a web, né? Deixar mais online o sistema. Ela foi bem criticada, tá? Mas para quem não gostou, que tem bastante gente que reclamou disso, nas configurações de sistema, na parte de privacidade, a gente tem como desabilitar. O grande problema disso é que ele desabilita também as outras contas online. Hoje ele procura, por exemplo, também no Twitter, no Facebook, e se você desabilitar isso, ele vai parar de fazer pesquisas online também. Aí ele vai parar de fazer pesquisas online, por exemplo, no Google Docs, que ele tem integração também via web app. Então, se você desabilitar, se isso aqui lhe incomoda mesmo, pode desabilitar, mas você perde também outra parte de integração do sistema. E como eu falei, então, já que eu citei aí, existe a integração do sistema com o Google Docs, o Picasa, o Flickr, entre outros serviços que estão por aí. Vamos ver aqui o Opencast se ele vai trazer. Minha conexão não está ajudando também para trazer, tá?
procurando ali. Mas ele traz também os documentos, né, conforme a sua conexão. Se você não tiver uma conexão ruim como a minha está agora, você vai conseguir ter acesso também a documentos online, desde que você configure aqui também nas configurações do sistema, nas contas online, que você faça a configuração de serviços e estejam habilitados, né? Você vai ter acesso aos documentos, então. No caso do Google aqui, com o que pode ser integrado, que é o plugin do Google Docs e as fotos do Picard. O navegador de internet, o Firefox. O cliente de e-mail é o Thunderbird, por padrão. O cliente de mensagens instantâneas não. Mas esses dois são atualmente os melhores, na minha opinião. O cliente de mensagens instantâneas, vocês já ouviram falar bastante vezes mal, e eu continuo falando mal. O Empathy é uma péssima escolha. Eu já mostrei para vocês viram quantas pessoas entrando, né? No último vídeo, aquela telinha lá com as notificações. Isso aí é o dia inteiro, eu tenho cerca de 800 ou mais pessoas online ao mesmo tempo. E o Empathy simplesmente é péssimo para gerenciar isso. É péssimo para outras coisas, inclusive para te conversar. Ele não funciona direito quando se trata com um número muito grande de janelas de mensagens. Então, para mim, continua sendo a pior escolha feita no Ubuntu de programa, sendo o Empathy. Voltando então também ao que a gente falou antes de 2 monitores, o Ubuntu ele trabalha muito bem com 2 monitores. Essa tela de configuração bem melhor que aquela outra lá do Xubuntu, né? O GNOME Shell também trabalha muito bem, o KDE também trabalha melhor, mas aqui tem, se eu botar um outro monitor, até eu teria como fazer isso agora, mas para se me manter igual ao que eu fui com os outros sabores, eu não vou botar aqui plugar para vocês para mostrar. Quem sabe futuramente no novo review a gente faça isso. Aqui então eu posso botar onde eu quiser o segundo monitor e vai estar a configuração por monitor. Eu vou clicar no outro monitor, eu vou poder fazer isso. Eu tenho como habilitar e desabilitar tal monitor, espelhar ou deixar sem espelhar. Tem outras configurações, posição do lançador, você vai ficar em todos os monitores, vai ser só no monitor específico. As bordas aderentes, que chega aqui, eles dão uma enroscadinha para passar, isso aqui é muito bom. E alguns então não funciona. No Ubuntu isso aqui está bem legal, funciona tranquilamente. Eu posso tirar e botar o monitor com o sistema funcionando, que não tem nenhum problema. Ele detecta, e quando eu retirar ele vai detectar que foi retirado e vai tirar essa tela, então, e traz as aplicações para cá sem eu precisar interferir no sistema. Bom pessoal, sobre o Ubuntu 12.10 é isso daí. Espero que tenha dado uma sanada na necessidade de vocês, que vocês tenham realmente gostado do vídeo. O vídeo sobre o Ubuntu vai sair, eu só não posso prometer para vocês quando. Como eu disse para vocês antes, estou de mudança. Esse foi o último vídeo nesse apartamento, nesse local que vocês estão vendo. Na próxima vez que a gente se vê, que vocês me verem, na verdade, porque eu não vejo vocês, né? Na próxima vez que vocês me verem, eu vou estar em outro local, na minha casa nova. Então vocês vão ver até o cenário diferente, porque são outros móveis, não são mais esses aqui apertados. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, comente, dê algumas dicas se quiserem. Favorito em vídeo, dê um joinha ali, que isso vai ajudar bastante a gente a divulgar o Ubuntu e o software livre. Certo pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.